Vamos ter mais um momento de oração? Pedir ao Senhor que Ele possa nos ajudar. Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor tem falado realmente aos nossos corações, Senhor. Nós temos ouvido a Sua voz soar aos nossos corações, Senhor. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos redimiu para si mesmo, Senhor. Aleluia. E nos tem feito, Senhor, e nos fez e nos tem feito, Senhor, um reino de sacerdotes, Senhor. Amém. Um reino que Te serve, Senhor. Um reino que Te honra, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que possamos continuar tocando na Tua palavra, Senhor. Amém. Continuar tocando em Ti, Senhor, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Nós sabemos que de nós mesmos nós não podemos alcançar nada, Senhor, mas o Senhor se revela, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, e nós ficamos maravilhados na Tua presença, Senhor. Amém. Quando o Senhor se revela a nós, Senhor, que Tu possas se revelar mais um pouco dessa noite, Senhor. Que não venha ser homens falando, Senhor, mas que seja a Tua palavra ministrada aos nossos corações. Amém. 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 Privilégio, né, irmãos, de estarmos reunidos. Que desafio, né? Seu irmão Jadinho falou que ele estava se sentindo um leão no meio de Daniéis. Estou me sentindo um leão ferido. Mas que possamos, irmãos, tocar um pouquinho mais do Senhor nessa noite. Eu queria abrir com os irmãos, primeiramente, para darmos introdução no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 18. No verso 36. Amém? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Dizendo-lhe isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Que interessante, irmão. Essa palavra verdade, quantas vezes ela aparece na palavra? E de fato o irmão tocou nessa palavra verdade, e não tinha como voltar nem mais atrás de estar aqui na frente. Sabe, irmãos, nós estávamos destituídos dessa verdade. O irmão Roger esteve ministrando aqui de manhã e ele falou do capítulo 1 de Romanos. Paulo vai dizer que os homens detêm a verdade em injustiça, e nós também éramos assim. Sabe, eu creio que algum de nós aqui já fomos adoradores de ídolos. Eu particularmente não, minha família não tinha essa tradição, mas eu estava meditando até nisso ali. Sabe, quando a palavra diz que as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Sabe, e o Senhor vai dizer que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens que detêm a verdade em injustiça. Sabe, e eu pensei que a gente ia ficar sem saída, né? A gente ia ficar livre, porque eu não adorava nenhum ídolo, mas eu também não buscava a verdade, sabe? Mas aquele que não busca a verdade, irmãos, que vê o sol se nascer de um lado e se pôr de outro, que vê o céu declarar sabedoria, ou melhor, um dia declarar, fazer menção a outro dia, e uma noite declarar sabedoria a outra noite, esses também estão inexcusáveis, irmãos, porque eles nem sequer buscaram a verdade.
mas eles entregaram a verdade a nada. Sabe, Romanos vai dizer 2 vezes que os homens, eles deteram a verdade em injustiça. E o conteúdo que Paulo está trazendo ali é algo mais forte. Paulo está dizendo que eles pegaram a verdade que está escrita na revelação especial e atribuíram a criaturas. Que coisa terrível. Que coisa terrível. E nós também estávamos assim, ainda que não estivéssemos em níveis desse, mas nós também detínhamos a verdade em injustiça. E nessa noite eu queria me deter um pouco nessa palavra tão preciosa, irmãos. E eu queria me deter também para a gente entrar em outros aspectos, num aspecto, não estou pregando filosofia, mas num aspecto filosófico. Porque essa palavra ela é usada em declarações muito fortes que o Senhor faz de si mesmo. E nós sabemos que no período que o Novo Testamento foi escrito, era um período em que o pensamento grego predominava. Era um pensamento, e dentro do pensamento grego, o que sobressaía era a filosofia. E 400 anos antes de Cristo, irmãos, existia um conceito sobre a verdade. Existia um conceito sobre a verdade. Esses homens, eles não buscaram a palavra da verdade, ainda que conheciam a revelação especial, que já existia o Velho Testamento. Mas esses homens, eles atribuíram alguns conceitos. Na verdade, é importante a gente lembrar disso, ver isso. Porque essa palavra ela é vista mais lá na frente. Um certo filósofo, ele atribuiu a essa palavra verdade, que é aleteias, no original. Ele atribuiu que essa palavra verdade, que é a verdade que está escrita na criação. Se existe uma verdade, ou melhor, tem que existir uma verdade que criou isso, e essa verdade tem que ser eterna. Essa verdade tem que ser poderosa. Essa verdade tem que ser onipotente. Sabe, irmãos, como isso é interessante? Porque 400 anos depois, o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a verdade que criou todas as coisas. Como o irmão citou em Colossenses. Ele está dizendo, eu sou a verdade criadora. Eu sou a verdade que estava com o Pai. E que agora, irmãos, Ele vem tabernacular entre os homens. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Porque essa palavra verdade, se nós formos estudar ela, um certo estudioso diz que ela aparece 110 vezes no Novo Testamento. Não a palavra em si, aleteias, que é essa palavra em que eles atribuem, não uma verdade de dar crédito, mas uma verdade que é atemporal, uma verdade que existe na eternidade. É isso que o irmão estava ministrando hoje. Uma verdade que é absoluta, uma verdade que criou todas as coisas para a sua própria glória. Sabe, irmãos, e Jesus vai fazer uma declaração muito forte. Se nós botarmos parelho com essa declaração, só tem outra declaração, que é a declaração que ele diz, e direi eu, afaste de mim esse cálice, mas para isso vim, exatamente a essa hora. Jesus vai dizer essa frase somente com a verdade. Para isso vim, para dar testemunho da verdade. Ele era a verdade, irmãos, que estava na eternidade com o Pai. E nós não vemos graça maior do que quando João diz, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E mais à frente ele vai dizer, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Sabe, irmão? O que eu tenho para compartilhar, eu creio que vai ser muito breve, mas que possa ser somente aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Quando ele diz, irmão, eu sou a verdade, ou melhor, quando João vai dizer que a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. E quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos nós estamos reunidos aqui nessa noite, irmão, porque Ele se revelou a nós. Porque um dia, quando Ele se revelou a nós, nós olhamos para Ele e dizemos, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E sabe qual foi a declaração que Ele fez para nós? Vocês também são pedras.
E sobre a pedra dessa revelação, sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Sabe, irmãos? E ele se revelou a nós. E nós podemos o conhecer, e não somente como a filosofia, mas agora nós podemos adentrar e adentrar. E são 3 aspectos que eu queria trazer nessa noite para os irmãos. A palavra verdade, ela aparece em 3 aspectos. Uma palavra verdade em Cristo, conhecermos a verdade. O segundo aspecto, praticarmos a verdade. E o terceiro aspecto, testemunharmos dessa verdade. Sabe, irmãos, o Senhor nos chamou com um propósito bem definido, como o irmão falou. Como o irmão falou, um propósito bem definido. Que nós possamos, irmãos, por toda a nossa vida, buscar conhecer o nosso Senhor. Sabe, vamos abrir João 8. João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, ou se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, que maravilha. Que maravilha. Porque foi citado aqui algumas vezes. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, isso é a maior prova de que a verdade nos libertou, irmãos. Que nós, de algum modo, quando ele foi levantado da terra, nós fomos atraídos para ele. Nós fomos introduzidos na sua morte. Nós morremos à semelhança da sua morte e nós ressuscitamos com ele. Ele se revelou a nós, irmãos. Que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Queria abrir em Colossenses com os irmãos. É aquilo que o irmão esteve lendo hoje. Colossenses 1, no versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. É aí, irmão, que o nosso conceito começa a diferir do conceito da filosofia. E é aí que nós podemos conhecer a verdade. Ele é a verdade criadora. Mas agora nós conhecemos a graça junto com a verdade. Ele se fez homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe, irmão, como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso. Se os nossos olhos forem abertos, irmão, se os meus olhos forem abertos, para que possamos ver essa grandiosa obra, esse grandioso Deus, que fez uma grandiosa obra, que se revelou a nós, que nos transportou, irmão, para estarmos diante dele.
Paulo vai dizer aos romanos, chamados para seres de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamamento. Sabe? Mas esse conhecimento da verdade, ele implica em mais uma coisa. Esse conhecimento da verdade não é um conhecimento que pode parar. Esse conhecimento da verdade não é um conhecimento que para quando nós recebemos a salvação. E está tudo acabado. Não é assim. Esse conhecimento, quando ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De fato, nós estamos livres, irmãos, do velho homem. Sabe? Mas tem uma palavra de Oséias, que é uma das palavras mais marcantes de toda a palavra, de toda a Bíblia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Sabe? Um certo homem de Deus, em mais ou menos 1630, 1640, ele disse uma frase muito forte, irmãos. De todos os males que tenho visto nos dias da minha peregrinação, nenhum deles é pior do que o desprezo público pelos mistérios do Evangelho por aqueles que se chamam cristãos. O nome desse irmão é John Owen, conhecido como um dos maiores teólogos da Inglaterra. Há 350 anos atrás, ele estava angustiado porque havia um desprezo pelos mistérios do Evangelho. Por quê? Porque muitas das vezes nós conhecemos o nosso Senhor, mas nós não prosseguimos em conhecer o nosso Senhor. Mas, irmãos, uma coisa que vai durar toda a nossa caminhada e toda a eternidade é conhecer o nosso Senhor. Sabe, o nosso Senhor, ele é inextinguível. Ele é de um modo incompreensível. Não de um modo que não podemos compreender, mas que ele é infinito. Sabe, o irmão ministrou lá em Cabo Frio, ele falou algo interessante. Isaías tem uma visão. No trono, o cordeiro está assentado, e os 4 seres viventes estão adorando a ele. E os 24 anciãos estão diante dele. E quando você chega em Apocalipse, João tem a mesma visão. E o irmão até brincou. Irmãos, como que ele falou? Que tédio. Já pensou, irmãos? 500 anos depois eles estão fazendo a mesma coisa. Seria um tédio, irmãos. Seria um tédio se o nosso Deus não fosse um Deus que se renova. Se o nosso Deus não fosse um Deus infinito. Se o nosso Deus não fosse um Deus que se revela. Sabe, irmãos? Que nós possamos conhecer o nosso Senhor. E prosseguir em conhecer o nosso Senhor, irmão. Que nós possamos conhecer o nosso Senhor. Que possamos prosseguir em conhecer a Ele. Algo interessante, irmãos, que acontece quando essa verdade é revelada a nós. Porque nós não somos como os discípulos que estavam seguindo a Ele. 2000 anos depois, essa verdade é revelada a nós. E quando ela é revelada a nós, é mostrada as nossas misérias e nós dizemos um sim para o Senhor. O Senhor Jesus vai dizer no capítulo 16 de João: o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Irmãos, nós agora temos recebido o Espírito da verdade, para que Ele possa guiar-nos nessa verdade. E o Senhor Jesus vai dizer que no capítulo 17, Pai, santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Irmãos, nós não temos outro meio. Jesus vai dizer para a mulher samaritana: mulher, é chegada a hora que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, isso nos remete a duas coisas. Como podemos adorar em espírito? Somente pela comunhão com o Senhor. Somente através da oração. E essa verdade que ela representa Cristo. E agora, de um modo, ela representa Cristo revelado nas Escrituras. E agora, de um modo, é a palavra de Deus. Irmãos, ela é o único meio. Esses dois meios são os únicos meios para que possamos prosseguir a nossa caminhada numa vida cristã normal. Numa vida cristã que avança. Numa vida cristã que não para. Numa vida cristã que avança com o caráter de Cristo sendo formado em nós. Irmãos, tantas pessoas, tantos irmãos têm buscado tantas outras coisas que não sejam a palavra e a oração.
Irmãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. O irmão Roger falou algo de manhã, e o irmão Genilson complementou agora. Nós devemos dar um sim para Deus. O Roger falou de um simples sim para Deus. Mas esse sim acompanha coisas, irmãos. Nós não podemos dizer sim e não tocarmos na palavra, como a irmã falou, como o filho da irmã falou. Nós não podemos dizer sim e não buscarmos o nosso Deus em secreto. Sabe? Isso que aconteceu com o irmão lá na Inglaterra, 350 anos depois, será que tem acontecido no nosso meio? Será que tem acontecido nas nossas vidas? Ou será que de fato nós temos buscado o nosso Senhor? Sabe, irmãos, que possamos buscar o nosso Senhor através da Tua Palavra, através da oração. Eu queria ler 1 João, mas antes de ler 1 João, eu queria ler 1 Timóteo 3,15. 3, 14 e 15. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e a firmeza da verdade. O irmão também esteve compartilhando isso. Parece que aquela visão que Jacó tem, ela é passada para Cristo. Em João capítulo 1, Cristo é a casa de Deus. Mas agora na nova aliança, irmão, nós que somos pedras vivas, nós somos a casa do Senhor, nós somos a habitação que Ele escolheu para morar. E como é forte isso, irmãos. Nós somos a igreja do Deus vivo. Amém. Como isso é forte, irmão. Como às vezes nós agimos com leviandade quanto a isso. Sabe, isso é muito maravilhoso. Nós não estamos no budismo, nós não estamos no satanismo, nós não estamos em tantas outras coisas. Nós estamos envolvidos com a verdade de Deus, a verdade que estava oculta por toda a eternidade e que se revela na plenitude dos tempos em uma pessoa, para remir, irmãos, para remir todos aqueles que andavam dispersos. E o Senhor Jesus diz o que para Pilatos? Todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Amém. Nós temos ouvido a voz do Senhor, irmãos. Nós temos ouvido a voz do Senhor. Nós somos a casa de Deus, coluna e a firmeza da verdade. Parece que essa tradução ela se aproxima mais do grego, porque essa palavra firmeza ela traz um sentido de alicerce. E esse alicerce, irmãos, ele é constituído de duas coisas, sabe? Enquanto a palavra coluna aqui, ela como remete o testemunho. E nós vamos tocar nessa parte. Essa palavra coluna aqui, ela tem a alegoria do testemunho. Quando Jacó faz um pacto com Labão, eles eregem pedras por colunas. Jacó fala, seja este montão por testemunho entre mim e ti. Ou seja, essa coluna por testemunho entre mim e ti. Por diversas vezes essa palavra coluna aparece como testemunho. Mas essa palavra firmeza, irmãos, ela é muito forte. Sabe, eu estou falando que é muito forte tudo aqui, mas porque tudo realmente é muito forte. Aonde nós estamos metidos é um lugar de assombro. Jacó viu esse lugar e disse, estou todo espantado. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Irmãos, nós estamos aí. Já pensou nisso? Nós estamos num lugar onde os anjos de Deus descem e sobem. Por isso a palavra vai dizer, maior é o que está em nós do que o que habita no mundo, ou do que está no mundo. Porque quando nós aceitamos a palavra da verdade do Evangelho, veio toda a plenitude fazer morada em nós, irmãos. Com o fim de que seja demonstrado nessa terra, aquele governo que há nos céus, ele seja demonstrado nessa terra, para aquilo que o irmão falou. Para que quando chegar o dia do Senhor, irmãos, parece que, me perdoem, que os irmãos possam me corrigir, mas parece que é a terceira revelação. Nós temos a revelação especial, nós temos a revelação geral.
Mas agora o mundo tem uma revelação na igreja, porque ele tem que olhar para a igreja e dizer: realmente existe um Deus. Realmente existe uma verdade que está por trás deste universo. Realmente existe uma verdade eterna que criou todas as coisas e que habita nesse grupo de pessoas. Que loucura, irmão. Que loucura. Mas essa firmeza, irmãos, ela é muito forte, como eu estava falando, porque Paulo vai dizer que é a firmeza da verdade. Ou seja, irmãos, a igreja é aquela que sustenta a verdade. Sustenta a verdade. Isso não é forte? Isso não é mais forte do que nós sabemos que o Senhor sustenta a igreja, que o Senhor sustenta a igreja para que ela possa sustentar o nome do Senhor. Por isso Ele tem nos sustentado, irmãos. Por isso Ele tem nos sustentado para que possamos tocar na Tua Palavra, ter comunhão com o Teu Espírito, para avançarmos, para nós batalharmos pela fé que de uma vez nos foi dada, para nós resistirmos pela Palavra da verdade, para que nós possamos reter essa Palavra da verdade, irmãos, pela graça que opera em nós. Sabe? Que possamos, irmãos, buscar o nosso Senhor incessantemente. Amém. Uma coisa que nunca aconteceu na vida de Paulo. Uma coisa que nunca aconteceu na vida de Paulo com respeito ao Evangelho é ter tido um conhecimento pleno do Senhor. Ele falava que ele reputava todas as coisas como perda por causa do pleno conhecimento de Cristo, para que ele pudesse ganhar a Cristo Jesus. Sabe? Paulo estava num estágio que para ele só podia avançar. Avançar, avançar, avançar. E à medida que nós avançamos, esse Deus aumenta. Não que Ele esteja esticando, mas é que os nossos olhos vão sendo limpos, vão sendo abertos, para que nós possamos compreender o tamanho do nosso Deus, para que nós possamos compreender quem é o nosso Deus, para nós possamos compreender a obra que Ele quer realizar em nós. Que obra maravilhosa, irmãos! Não é uma obra do princípio, como o irmão falou, mas não é uma obra do princípio da criação. É uma obra que estava no coração de Deus por toda a eternidade. Amém. E que no fim dos tempos, Ele revelou, irmão, os mistérios da sua vontade, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e na terra. Aleluia. E aí entra a igreja, irmãos. Como que Ele vai congregar? Que coisa que Ele quer congregar aqui na terra? Senão a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo. Amém. Uma igreja que anda na verdade, que testemunha da verdade, que conhece a verdade e que luta por essa verdade. Amém. Sabe? Aleluia. Que possamos nos apegar a essa verdade. Amém. Vamos ler 1 João. 1 João não, irmão, perdão. 2 João. Nós vamos ver dois aspectos, irmãos, aqui em João, em Gálatas. O aspecto da obediência à verdade. 2 João, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Que interessante. Sabe, João está se alegrando porque ele ouve que a igreja... João está em Éfeso, e parece que a igreja que está na Judéia, não é isso? Ou em Babilônia, eu não lembro agora. João está escrevendo a essa igreja. E João está se alegrando, porque eles andam na verdade. Mas João vai acrescentar algo, como temos recebido o mandamento do Pai. Irmãos, nós fomos salvos por essa verdade, para que possamos agora andar na verdade, praticar a verdade. Isso é um mandamento do Pai. Isso é um mandamento do Pai para nós. Sabe, aquela palavra que Paulo vai usar, a coluna e a firmeza da verdade. Paulo não está falando que é um chamado. Paulo não está te chamando a ser coluna e a firmeza da verdade. Paulo não está oferecendo algo. Paulo está dizendo que é algo que está estabelecido.
E nós temos que andar conforme essa regra. Nós temos que andar conforme essa regra. Para isso nós fomos chamados, irmãos. Por isso que tem um Espírito Santo que agora habita em nós. Um Espírito da verdade que nos guiará em toda a verdade. Que nós possamos buscar isso diante do Senhor, irmão. Que nós possamos buscar andar na verdade diante do Senhor. Que nós possamos buscar ao Senhor, conhecer essa verdade, mas buscar também andar nessa verdade. Sabe, o aspecto de Gálatas, a carta aos Gálatas, nós sabemos que é uma carta muito negativa, porque os Gálatas, eles estavam se esquecendo do Evangelho de Cristo, estavam fazendo aquilo que o irmão John Owen condenava, estavam esquecendo os mistérios do Evangelho, estavam voltando para o judaísmo. E Paulo vai usar uma palavra muito interessante, Gálatas 5, se eu não me engano, no versículo 7. Isso mesmo. O irmão Alan se abriu ontem. O irmão Jardim falou que ele não leu, talvez se fosse para ler hoje. Corris bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Olha que interessante. Paulo está resumindo em uma palavra o que os Gálatas fizeram. Eles estavam correndo bem. Nós não sabemos, graças a Deus, nós não sabemos se eles estavam correndo a mesma velocidade que a igreja em Éfeso. Ou nós não sabemos se estavam correndo a mesma velocidade que Corinto. Ainda que Corinto tinha muito problema. Mas Paulo está dizendo que eles corriam bem, porque eles obedeciam à verdade. E essa verdade, ela é, como nós vimos, ela é revelada em alguns aspectos. Ela é revelada em Cristo, ela é revelada no Espírito, e ela é revelada na palavra. Se nós obedecermos essa sequência, irmãos, e tantas outras que existem na palavra, nós vamos correr bem, irmãos. Para isso que nós fomos chamados. Para isso que nós fomos chamados, não, mas para isso que nós recebemos o mandamento. É algo mais forte. Nós recebemos o mandamento, irmãos, de correr a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a verdade revelada, o Logos que estava escondido, o Logos que estava oculto com o Pai, mas que se revelou, e se revelou como a verdade. Que nós possamos, irmãos, conhecer essa verdade mais uma vez, que nós possamos praticar essa verdade. Tantos outros aspectos, mas eu não estou sentindo de abrir com os irmãos, mas o Senhor Jesus vai dizer que aquele que pratica a verdade, ele anda na luz. Essa é uma coisa. Paulo vai dizer dos frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito, eles são gerados quando o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Então nós podemos praticar o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança. É isso que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. É isso que o Senhor requer de nós. Que nós possamos andar nessa verdade, praticar essa verdade, para que possamos alcançar um testemunho aqui na terra. Vamos abrir em 3 João. João parece que é o apóstolo, ou o escritor que dá mais ênfase a essa verdade. No versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém. Amém. Se nós repararmos o contexto, na segunda epístola de João, João está falando que ele vê os filhos ou melhor, ele fala, não tenho maior gozo que este, de que vê que os meus filhos andam na verdade. João está vendo de perto, irmão. João está vendo uma caminhada normal, uma vida cristã normal, um segmento normal da igreja, que é caminharmos na verdade. Mas na terceira epístola de João, ele vai ouvir, já é a terceira pessoa,
Porque tem a primeira que está andando na verdade, a segunda que está vendo, e essa segunda está testificando para uma terceira. Sabe? Na vida de... Ou melhor, eu até esqueci. Na vida de Gaio, irmão. Fiquei até com medo de errar, né? Sabe, João está vendo, está ouvindo que Gaio está andando conforme a verdade. João está vendo que existe um testemunho, aquele testemunho está se expandindo, porque João não está presente ali, mas alguém foi anunciar a João que existe um testemunho. Mas nós vemos também um testemunho numa igreja, que talvez seja a que alcançou o melhor testemunho, né? Talvez seja a mais bela profissão. Em Apocalipse 2, nós vemos uma igreja que alcançou o testemunho do Senhor. Apocalipse 2, no versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Se nós vemos outras igrejas antes de Filadélfia se misturarem com algumas coisas... Capítulo 3, perdão. Perdão, irmãos. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Irmãos, que possamos desejar isso para nós. O irmão estava ministrando certa vez, e parece que na vinda do Senhor existem 3 igrejas. Parece que na vinda do Senhor existem 3 igrejas. Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Sabe, irmãos, e nós estamos, eu creio que nós estamos muito próximos da vinda do Senhor. Amém. E dessas igrejas, da vinda do Senhor, dessas igrejas perto do fim dos tempos, nenhuma alcança o testemunho que Filadélfia alcança. Eles não negaram a palavra. Eles não negaram aquilo que eles criam. Eles não negaram aquilo que eles receberam no começo da caminhada. A palavra da verdade revelada. Eles se apegaram àquela verdade. Eles andaram conforme a verdade. E eles não negaram a palavra da verdade. Que nós possamos desejar isso diante do Senhor. Que nós possamos desejar isso diante do Senhor. Sabe, em dias de... Nós temos falado isso, parece que todas as vezes que algum irmão ministra, porque isso é muito triste, em dia de tanto esfriamento, em dia de tanta apostasia, sabe, em dias tão maus, irmãos, e nós não sabemos aonde vai parar isso. Ah, mas existe uma igreja que testemunha da verdade. Uma igreja que ela viu o que há nos céus, que ela conheceu o tamanho do seu Deus, que ela conhece o tamanho do Espírito que habita em nós, porque esse Espírito da verdade que habita em nós, irmãos, Romanos vai dizer que é o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ai, irmão, esse Espírito habita dentro de nós, irmão. Por isso que Paulo tem confiança para dizer aos filipenses, se eu não me engano aos filipenses, aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. É essa a esperança que nós temos, irmãos, mediante a palavra da verdade. Colossenses estava desejando, irmãos, Colossenses estava, se você for ler na introdução, eles estavam apegados à esperança que estava para se manifestar nos céus. Por quê? Porque eles receberam com fé a palavra da verdade do Evangelho que lhes foi ministrada. Irmãos, a palavra da verdade nos foi ministrada. A palavra da verdade nos tem sido ministrada. Amém. E o Senhor tem nos dado graça, irmão.
para podermos seguir essa verdade, para podermos nos apegar a essa verdade, para podermos nos despojar, irmão. Sabe? Me perdoe citar isso, mas às vezes a gente ouve cristãos falar que não entendem a palavra, mas não leem. Cristão falar que não entende a palavra, mas cristãos que não leem, cristãos que não têm comunhão com o Senhor. Sabe? E de fato, se nós começarmos, quando no começo da nossa caminhada foi assim, quando nós líamos, nós não tínhamos uma real clareza, mas o Senhor foi esclarecendo a palavra diante dos nossos olhos, e esse esclarecimento tem continuado através da palavra, tem continuado através da vida dos irmãos. Que nós possamos, irmãos, se nós não temos tido conhecimento da palavra, que nós possamos pedir ajuda a algum irmão que tenha o conhecimento da palavra, mas que isso não seja um empecilho, irmãos, para deixarmos de buscar a realidade da palavra, para deixarmos de buscar a palavra da verdade. Que nós possamos, irmãos, nos apegar a isso, que nós possamos nos apegar à palavra da verdade, que nós possamos nos apegar a andar na verdade, para que nós possamos nos apegar à palavra do Senhor, de alcançar um testemunho aqui na terra, um testemunho da verdade. Amém? Amém. Que possa ter edificado os irmãos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou, Pai. Nós estávamos destituídos, Senhor, da Tua glória, Senhor, mas o Senhor nos salvou para Ti, Senhor. O Senhor nos introduziu numa comunhão, Senhor, numa comunhão maravilhosa, Senhor, numa comunhão espetacular, Senhor. Ah, Senhor, como nós não diremos um sim para Ti, Senhor. Nós queremos dizer um sim para Ti, Senhor. Nós queremos nos apegar à Tua vontade, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para corrermos a carreira que nos está proposta, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para nos apegarmos às verdades do Evangelho, Senhor. Continua falando conosco aqui nesse lugar, Senhor, assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações, Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor.